de estar aqui hoje. Bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer recebê-lo. Não só o senhor, mas todo o time da Calmamente, né, Aninha? É verdade. Um beijo aí pro doutor Rafael Frizeiro, que hoje não está presente, mas Sim. a gente sempre lembra, né? E doutor Marcelo Jacob também. Saudades dele, inclusive. Saudades dele. Maravilhoso. Ó, para você acompanhar o programa de hoje, dá para você acompanhar aqui na 100.1 e também na live que tá rolando agora no Instagram do Espaço Calmamente e também no doutor Davi Sender, que daqui a pouco vai estar online. Você pode mandar sua dúvida, sua pergunta nas lives que estão rolando, já aproveita, já segue aí os perfis e também no nosso WhatsApp 32999181483. Vamos falar hoje sobre positividade tóxica. Bom, hein? A cara do Romero. Quem não tem aquele amigo, né, gente? Doutor, pra gente começar então, o que seria isso? O que é positividade tóxica? Olha, positividade tóxica, na verdade, é tudo menos positivo, tá? Na verdade, é uma expressão exatamente do contrário dela. A positividade tóxica, ela serve, na verdade, para fazer o que a gente chamaria de negação. É uma grande forma de invalidação emocional. Isso tem uma série de raízes culturais, né? Eu imagino que antigamente as coisas não fossem exatamente dessa maneira. Talvez tenha sido sempre a negação sempre aconteceu, né? Talvez não com essa base argumentativa. Mas pensa o seguinte, no dia a dia, o que a gente costuma ver cada vez mais é a venda de produtos, né, para que a gente seja feliz. Né? Antigamente, por exemplo, as pessoas falavam assim, os produtos eram, use determinado creme que ele vai fazer sua pele ficar boa. Né? Ou, sei lá, você vai andar de bicicleta e vai ser muito bom para suas pernas. Só que ao longo do tempo, a própria venda, ela foi focando cada vez mais em bem-estar e na experiência da felicidade. E a narrativa que a gente tem hoje em dia, né, de qual é o nosso propósito de vida, sempre é também ser feliz. Só que no final das contas, o que acontece é que esse tipo de argumentação, ela acaba valendo para invalidar as emoções negativas. Né? Para pensar. A gente é feito, assim, as emoções, né? Eu gosto, gente, a gente sempre fala que assistir divertidamente é um ato pedagógico, é um ato para a vida, tá? Pais que não mostraram para os filhos, saibam que são vocês que estão perdendo, tá? Tipo, é importante para os filhos, mas é importante para vocês assistirem. E assim, o que aconteceu? Não entrou online minha live, infelizmente. Vou tentar de novo, mas não tem problema não. Vai lá, vamos ver aqui. Mas o que acontece é assim, existe um livro que eu amo, do Darwin, Charles Darwin, né? que não é a origem das espécies, que é a expressão das emoções nos homens e nos animais. Ele era genial, o Darwin, óbvio que ele era genial, né? Mas ele fez a descrição de como vários animais expressam as emoções deles e comparou com os humanos. E eu lembro, enquanto eu estava lendo, pensando assim, como emoções negativas, na verdade, sobreviveram a toda a nossa genética, toda a evolução para chegar até nós, para que a gente chegasse hoje em dia e falasse, olha, essas emoções não são importantes, vamos selecionar uma. Nossa. Né? Vamos selecionar um tipo de emoção, um tipo de sentimento e ignorar todas as outras. Imagina. Deve haver motivos para que elas estejam presentes, né? Perfeito. Quais são as características, doutor, de uma pessoa positivamente tóxica? Realmente ver o lado bom das coisas o tempo inteiro? Eu falar que uma pessoa com positividade tóxica, na verdade, a característica principal, eu falaria, o pessoal que já me conhece, eu falaria que é uma pessoa chata. Essa é a característica principal de uma pessoa com positividade tóxica. Mas assim, a verdade é que a pessoa que é o tempo todo positiva, ela geralmente... existe uma superficialidade na maneira como ela vai se comunicar, na maneira como ela vai se relacionar com questões envolvendo o sofrimento dela e dos outros. Sim. E isso é muito importante. Às vezes existem vários influencers, essas coisas que são, enfim, que têm esse perfil. Mas existem vários influencers que fazem exatamente o contrário, ridicularizam, né, satirizam essas pessoas que estão o tempo todo falando, seja feliz, né, olha só, gratidão.
E o problema, na verdade, da positividade tóxica é, primeiro, né, eles distorcem elementos que poderiam ser usados para o bem. Sim. Pensa, do tipo, quando a gente fala um pelo menos, aquilo muitas vezes é para realmente fazer a pessoa ponderar as coisas que são boas e as coisas que são negativas, para pensar, poxa, talvez tenham outros motivos, tenham outras razões para eu não estar tão mal. Mas quando a pessoa faz um mau uso disso, isso se torna tóxico. Entendeu? Tá. E aí acaba invalidando o sentimento, a situação do outro, né? Como você mesmo disse, né, doutor? Exatamente. Qual que é o prejuízo disso para a saúde mental? Tanto para a pessoa que tem esse tipo de comportamento, quanto para quem está ouvindo isso e, de certa forma, tendo esse sentimento aí invalidado. É uma excelente pergunta. Para a pessoa que faz, quando ela faz para a outra pessoa, né, e não para ela, ela tem uma vantagem, na verdade, né, que é não se conectar emocionalmente com o outro. Para pensar. Essa é uma estratégia inconsciente, mas muitas vezes utilizada por essas pessoas que estão usando, que são toxicamente positivas. Elas não precisam se conectar com o outro, porque elas podem simplesmente falar assim, aqui, você está mal por quê, esse A, B, C, D? Em compensação, quando a pessoa usa para si, ela basicamente perde a oportunidade de crescimento que as emoções e os sentimentos negativos nos proporcionam. Então, para pensar assim, a vida ela é feita realmente de uma complexidade emocional. Inclusive, tem momentos que a gente pode estar tristes e felizes ao mesmo tempo, né? Existe eu gosto muito de um tipo é tipo uma poesia japonesa de uma linha só, chama haikai. Você já ouviu falar? Tem uma vez que eu li que era tipo, acho que a folha da ameixeira cai, frente, trás, frente, trás, frente, trás. Era só isso. Certo. Mas o que aquilo ali poderia nos ensinar, na verdade, era que não existe a parte de frente e a parte de trás. De que, na verdade, não tem aquilo que a gente, por exemplo, quer mostrar no Instagram, quer mostrar para as pessoas que a gente não é mais do que tudo aquilo que a gente não mostra. É absolutamente integral, é a mesma coisa. Então, a positividade tóxica é como se a pessoa praticamente se tornasse um 2D, entendeu? Ela pega e fala, não, eu sou esse, assim, de um lado eu sou essa coisa colorida, do outro eu sou um papel vazio. Entendeu? Invalidando as outras emoções, os sentimentos. É robótico. Nossa. Então, assim, para ela, acaba que assim, o Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra que sobreviveu a Auschwitz, né, um campo de concentração, e falou muito sobre vamos dizer, o propósito da vida, a busca por sentido, né? Ele fala sobre a importância das emoções negativas e do sofrimento na produção de um significado para as coisas. Ele fala que a busca de um propósito, na maior parte das vezes, nasce de um lugar sofrido. Né? A gente precisa viver todos esses sentimentos, né, doutor? E aí, exatamente. Como que a gente... Eu tinha até feito uma pergunta sobre isso, né? Qual que é a importância do lado negativo, dos erros, dos medos, tudo isso na nossa vida? Uma excelente pergunta, que as pessoas realmente tentam evitar. Existe, infelizmente, assim, primeiro a gente parar para pensar que a gente sempre viveu em mundos de comparações, mas nunca foi tão fácil a gente se comparar com os outros. Né? E eu tenho certeza que se vocês agora, assim, quem está olhando, por exemplo, na live, se vocês estivessem abrindo a live e de repente estivesse eu e você, Ana, ou a pessoa está aqui ouvindo na rádio e tá as pessoas chorando, nossa, eu vou mudar de rádio, vou mudar de live, né? Tipo assim, não é isso que eu quero ver, eu quero ficar bem com isso. Então, não, as pessoas vão ter, na verdade, um viés de seleção. Tudo que a gente vai mostrar ali são os momentos que são bons, que é geralmente o que a gente quer compartilhar. E os momentos negativos, ou os momentos... E lembra assim, negativo não é ruim necessariamente para você, né? Porque o negativo, ele pode se tornar altamente positivo por transformação depois. Então, assim, a dor do parto dói pra caramba, mas depois tem uma vantagem ali, né? Depois tem um presente.
Então, assim, a gente... geralmente, esses sentimentos mais difíceis, desafiadores, eles são um pouco mais introspectivos. A gente reserva para a nossa privacidade, né? Só que, de novo, é a partir deles que a gente reavalia as nossas situações. Do tipo, poxa, eu tô tão triste com isso que está acontecendo comigo, o que eu não vou deixar que seja da mesma maneira, por exemplo? O que eu posso mudar? O que eu posso fazer? Se eu reconheço a minha insatisfação, se eu reconheço a minha tristeza, eu posso fazer algo diferente a partir disso. Agora, vamos pensar. Se eu viro e falo para vocês assim, olha, eu tô muito triste que eu não consegui, sei lá, eu não tô conseguindo estudar para esse curso que eu queria fazer. E aí você fala, mas pelo menos você sabe ler e escrever. Entendeu? Ou a mesma coisa, você fala, olha, eu, cara, não tô feliz com o meu trabalho, sabe? Tipo, eu penso que brigo muito com o meu chefe, não sei o quê. Mas não, pelo menos você tem um trabalho, ou pelo menos você consegue pagar as contas, sendo que eu poderia estar buscando novos trabalhos, ou eu poderia fazer coisas para mim que seriam melhores. Por isso que a positividade tóxica, ela é reducionista, né? Ela reduz as coisas, né? E ela impede o crescimento real. Exatamente. Porque você vai ficando acostumado, digamos, né, com aquela situação e não usa isso como uma motivação para tentar outras coisas, né, doutor? Ana, é exatamente isso que você falou. Para a gente ficar motivado, muitas vezes a gente vai ter que reconhecer o sofrimento, vai ter que reconhecer o que é negativo. Isso é sinalizador. Olha só, interessante. E como que a gente reconhece isso, doutor? Assim, você estava falando, né, que às vezes a gente pode usar esse medo e isso para a gente crescer, aprender e ponderar os lados. A gente deve compartilhar esses sentimentos ou deixar só guardadinho aqui dentro? Eu digo que nada guardadinho aqui dentro assim é uma boa ideia, né? É claro que a decisão para como é que a gente vai fazer com os sentimentos, a gente vai expor para alguém, para quem a gente vai escolher, isso é muito individual. Mas a verdade é que existe algo até um pouco complexo da gente conseguir explicar, mas no sentido de que existe um bom senso, existe um senso comum do que a gente vai dividir com as pessoas e o que a gente vai reservar para outras pessoas. Né? Para quem a gente vai conseguir falar as coisas, né? Então, certamente, sei lá, eu tenho uma discussão com o meu marido, eu não vou virar assim na live, mas, gente, vocês não têm noção do que o Leandro fez comigo, entendeu? Esse não vai ser o lugar que eu vou discutir. Né? Vai ser provavelmente com meus amigos mais reservados. Alguns tipos de felicidade também não cabe aos outros. Então, a forma como a gente lida com as nossas emoções exige sim um tipo de inteligência específica, né? De saber para quem a gente está direcionando essas emoções. Eu respondi a pergunta? Respondeu. É isso. Depende da pessoa, né? Pessoa, A Luciene mandou um comentário aqui na live. Para você que não tá sabendo, tá rolando live no Instagram do Espaço Calmamente, tá? Ela falou assim, ó, muito tempo atrás vi uma entrevista de um médico, se não me engano, no programa do Jô, que falava algo do tipo angústia original, que é normal ficarmos angustiados, tristes em alguns momentos. Segundo ele, a alegria e a euforia são sentimentos fortes, que o nosso cérebro nem conseguiria ficar 100% do tempo nessa alegria. Achei isso muito interessante, o depoimento aí da Luciene. Eu adorei o que você falou também, Luciene. Isso faz todo sentido. A gente, na verdade, a nossa emoção basal, né, tipo assim, de base, ela não costuma ser, tipo assim, um tempo muito positivo ou muito negativo. A gente vai experienciando, né? A gente vai, assim, essas oscilações, elas acontecem o tempo todo. Realmente não faz sentido que o nosso cérebro ele se mantenha em qualquer um dos lugares, na verdade, né? Tanto que, em geral, para a pessoa que fica o tempo todo para baixo, isso geralmente é doença, né? Isso também não está na normalidade. Chegou pergunta aqui, inclusive, desculpe interromper, doutor, parecida com o que você está falando. Bom dia, doutor, bom dia a todos. Da mesma forma que a positividade tóxica faz mal, a negatividade em excesso também é um perigo? Obrigada. Exatamente, tem tudo a ver mesmo. Excelente pergunta. Então, em geral, sim, os dois pontos sim, né? Buda falava sobre o caminho do meio.
Equilíbrio. Que a gente sempre tem que estar num lugar de caminho do meio. Sim. A negatividade tóxica, né, vamos dizer assim, seria... Eu não sei quem é da minha geração aqui, que na verdade é até mais velho, né? Você lembra de Hard Hyena? Era o problema. Você lembra, Homero? A Homero fica vermelha agora. Eu tenho 40, doutor. Cara, é isso, eu também. Então, assim, Hard Hyena era um desenho animado. E tinha um dos personagens, o Hard ficava assim, ó céus, ó vida, ó azar. Sempre se lamentando. Assim, ele era distímico, que é um transtorno psiquiátrico. Que a gente fala. Sim. E assim, a pessoa que está sempre colocando a gente para baixo, né? Sempre trazendo os lados negativos, certamente não vai fazer bem. Certamente não vai fazer bem. Essa é outra pessoa que assim, a gente vai acabar tendo que se afastar. Entendeu? Na verdade, o que a gente coloca sobre a gente ser equilibrado emocionalmente, saudável, e isso é uma coisa importante, faz sentido. Quando uma coisa, vamos dizer que uma coisa negativa aconteça, a positividade tóxica iria dizer assim, o pelo menos. Geralmente você percebe um pouco que a pessoa está sendo toxicamente positivo quando ela usa grandes chavões e clichês. Ah, sim. Tá? Pensa assim, ela tirou essa frase de algum travesseiro. Entendeu? Isso ajuda a gente a identificar o grande risco da pessoa ter positividade tóxica. Então, assim, pelo menos não sei o que lá. Uma positividade que seja genuína, porque ser positivo, mesmo que a pessoa seja, ele tem muitas aspas o tempo todo, não seria ruim, porque a positividade genuína, ela não invalida a emoção negativa. Tá. Por exemplo, eu estou muito triste eu estou muito triste com o meu emprego. Então, ao invés de falar, pelo menos você tem você poderia falar, a positividade genuína iria falar, eu estou muito feliz com o meu emprego. Quais são as opções que eu tenho? Mas eu tenho opções para mudar isso? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Isso é ser otimista de alguma maneira, ou ser positivo de alguma maneira? Perfeito. Sim. Mas você não está invalidando o fato de que onde você está não é bom para você. Interessante. Doutor, eu acho que você já respondeu, mas para deixar claro, se a gente convive com pessoas positivamente e negativamente tóxicas, o que a gente faz? Tô tentando essa impressão, né? Deixa eu pensar. Como é que eu posso falar isso ao vivo, gente? A resposta positiva, pelo menos você convive com pessoas. Pelo menos você tem pessoas ao seu lado. Pelo menos, adorei. É verdade. Pelo menos você tem alguém ao seu lado, gente. Entendeu? Não sou positivamente tóxica, gente. Você tem alguém pra invalidar você. Não é todo mundo, entendeu? Vocês se lembram de Poliana? Então, chegou uma pergunta aqui, doutor. Bom dia, doutor Davi. Bom dia a todos. A personagem Poliana é uma positiva tóxica? Obrigado. Completamente. Ela era lunática. A Poliana, gente, eu não sei se vocês lembram do livro. Lembram? Eu fui obrigado a ler esse livro e, tipo, só me faltavam falar isso exatamente, tipo assim, pelo menos você consegue ler, exatamente, foi muito ruim. Eu era criança. E aí ela era assim, ela ganha, acho que a mãe dela falece, né? Ela era criança, a mãe dela falece, e aí ela pensa, que bom que não foi meu pai também. Poderia ter sido os dois. Que isso? E aí, aí tem uma cena que o pai dá pra ela de presente uma muleta. Aí ela, pelo menos eu não preciso usar. Entendeu? O livro, ele faz... Eu falei, o livro, ele distorce... Tudo que acontece de negativo na vida dela, ela olha o lado bom. O lado bom. Que são... Eu falei, assim, ainda bem que não é uma palavra maluca, são lunáticos, assim. Realmente uma pessoa não vive na Terra. Né? Ela não reconhece nenhuma emoção negativa, né? E o pior, que tem um Poliana Moça também, tem o livro 2. Né? Eu nem sei, esse eu comecei a ler e parei, porque eu falei assim, eu não sei o que é pior, entendeu? Eu não quis ler. É melhor ficar longe, doutor, você acha? Eu acho assim, positividade tóxica, gente, são amigos para você não dividir as coisas que acontecem na sua vida, que você queira algum tipo de resposta profunda, algum tipo de resposta que possa fazer você refletir, crescer, né? São as pessoas que a gente não vai buscar para outra coisa que não talvez se divertir, coisa leve, porque no momento em que você falar uma coisa ruim, ela vai fazer, imediatamente aquilo ali vai ser pequeno, né? Tipo, as pessoas na África estão com fome.
entendeu? Invalidar o que você está sentindo, né? Exatamente. Muito bom. Encerramos? Acabou o tempo, uma pena, né, Aninha? Uma Passou pena. muito rápido. Foi muito bom. Doutor, a gente se encontra na sexta-feira em mais um Calma Aí. Enquanto isso, a gente te segue nas redes sociais. Doutor Davi Sender. E o Espaço Calmamente também. E o Espaço Calmamente também. E é importante, Ana, a gente comentar, né? Que a gente está chegando ao fim de uma temporada importante, né? A gente está tristes. Sim. Mas que continuemos aí nesse restinho de mês com temas interessantes. Isso. E que coloca a saúde mental em pauta, né, doutor? Exatamente. A gente está agora em Janeiro Branco. Janeiro Branco vai ser o nosso último mês aqui, né, na cidade, com o programa Calma Aí. Boa. Ainda teremos vários outros programas, possibilidades de fazermos parceria juntos. E foi um momento excelente. Até semana que vem que a gente continua falando sobre isso. Maravilhoso. Ó, a live vai ficar salva no Instagram do Espaço Calmamente para você acompanhar aí novamente o programa de hoje e enviar para aquela pessoa positivamente top. Isso, você que chegou no meio do caminho, ligou o rádio no meio e caminha para o amigo aí para acompanhar na íntegra. Exatamente. Doutor Davi, muito obrigada. Beijo, gente. Obrigado, doutor. Sexta que vem tem mais às 8h30 da manhã.